é um prazer transcendental. E porque é uma oportunidade de juntar coisas, né? Fora os laços e a parceria, que não é pouco. Então, esse dia da amizade, no meu sentimento, tem tudo a ver com a biodança, né? Rolando dizia que a biodança é a bomba atômica do amor. Essa frase é dele, né? E que quer colocar mais vida dentro da vida. E se a vida é o centro, ninguém é mais importante que ninguém, né? Então, essa quebra do nosso modo de viver profundamente antropocêntrico é questionada com a biodança de cara. Se a gente ainda não entendeu isso, é um convite que eu faço, né? Com muita força, porque a nossa sociedade é profundamente hierarquizada, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o mais forte domina o mais fraco. Ele não convive, ele domina. E isso é uma questão altamente política, e Rolando era altamente político, por mais que às vezes a gente não olhe por essa via, ou às vezes as facilitações não enfatizam isso, não importa, né? Não é uma crítica, é um convite a um passo além, né? E que esse passo, de alguma maneira, quer balançar a gente. Balançar para quê? Para jogar fora o que a gente não quer mais, e há uma mudança no estilo de vida, né? É isso que a gente estava falando antes. É mais do que a aula, né? É algo que fala para além da aula. Nesse sentido, a biodança mais importante é aquilo que acontece depois que a aula acaba. O que a gente leva para a vida, né? Então, vou pedir a Tatiana para botar a primeira imagem que eu escolhi. Ela vai compartilhar uma tela aí, a gente vai diminuir o espaço na nossa tela, que vai entrar uma outra tela. Então, essa é a ideia, né? A biodança nos convida a reciclar nossas atitudes, né? E repensá-las, né? E não tem a ver com lixo somente, tem a ver com a vida como um todo. E pode ser a próxima, Tati. Pode passar a próxima imagem. Então, aí esse é um ponto, um pulo do gato do Rolando, um ponto epistemológico profundo, né? A chamada para a mudança da nossa referência, através do que ele chamou o princípio biocêntrico. Então, isso são palavras dele. O princípio biocêntrico, que foi formulado por mim em 1970, se inspira no pensamento de que o universo está organizado em função da vida, não em função do homem. Isso significa que a vida é uma condição essencial na gênese do universo. A vida seria, segundo esta abordagem, uma força que conduz, através de milhões de anos, a evolução do cosmos. Porque o Rolando diz que o universo existe porque a vida existe, né? E não o contrário. Então, esse é um ponto-chave, assim, para fazer um ponto de corte e uma mudança gigantesca. A próxima, Tati, por favor. Aí a imagem de um baobá, aquela maravilhosa árvore africana, que eu sou louca para ver uma desse porte, e mostra o cidadão ao lado, né? Quer dizer, a imensidão da vida. Que história essa árvore traz, né? Que dimensão de existência essa árvore nos coloca diante da nossa existência tão curta, né? Tão breve, né? No entanto, a gente aprende na nossa educação que a vida está sob nosso domínio. E o convite aqui é o contrário, né? Que a gente se coloque no nosso devido lugar. A gente tem importância sim, mas nós não somos o mais importante, né? Pode ser a próxima, Tati, por favor. Porque estamos todos entrelaçados, né? Aí a questão da teia da vida. Quando você mexe num ponto da teia, você afeta a teia como um todo. Não tem o mais importante. Não tem o que vem primeiro. Não é uma pirâmide, né? O modelo piramidal, ele fala de uma ordem, né? Aqui você está falando de uma horizontalidade. Tem um microfone aberto aí, não sei quem.
Está fazendo um eco. Pode ser a próxima, Tati, por favor. E aí tem uma imagem, né? Que somos filhos da Terra. Não somos donos da Terra, né? Então tem uma palavra maravilhosa do Ailton Krenak, que ele diz que quem é filho da Terra nunca se sente só, porque a Terra está em todo lugar, né? Então, mas a gente exatamente não vive dessa forma, né? Mas somos filhos da Terra, né? Nosso corpo é terra, né? Uma terra com vida, mas é terra. Pode passar, Tati, por favor. E aí, nós fazemos parte disso tudo, né? É a questão do autocuidado, porque nessa nossa cultura, a gente aprende muito mais a, teoricamente, cuidar do outro do que cuidar de si, como se isso fosse um egoísmo, como se isso fosse um individualismo. E, na verdade, não. Se eu sou parte dessa teia, cuidar de mim é cuidar da teia. E cuidar de mim também significa escolher, também significa dizer sim, dizer não, agora não, depois, hoje não, né? Você eu não quero nesse momento, e que tem a ver com as amizades, né? Porque a amizade não é só amorzinho, a amizade não é só eu aceito tudo que você faz, não é verdade, né? Não é bom que seja assim, porque eu também preciso ouvir aquilo, né? Se o outro traz notícias de mim, ele também fala de coisas que necessariamente eu não estou vendo e que necessariamente eu não vou gostar, mas são partes minhas, né? Então, se a gente convida a uma integração, esse é um grande ponto muito importante, né? Pode ser o próximo, por favor. E aí, na mesma linha, né? Se ame ao ponto de dizer eu mereço mais. A vida é maior. O que eu posso fazer, ou onde é que eu posso estar que eu ainda não fui? O que eu posso fazer que eu desejo que ainda não realizei? O que podemos fazer juntos que não fizemos ainda? Porque estar com alguém em parceria, em colaboração, me faz muito mais potente do que eu sou sozinha. Aquela ideia de que o outro traz asa, né? E junta com a sua asa e aí dá para voar, né? Então, assim, o convite da biodança é que a gente voe junto, que a gente se dê as mãos. Mas não significa com isso que eu vou dizer que eu te amo profundamente, que não tem nada a dizer para você que não me agrade, ou alguma pisada de bola, ou alguma questão. Quer dizer, ninguém é perfeito, né? Então, mas nós merecemos mais, né? A próxima, por favor. E aí a questão do amor, né? Que está também na amizade, não é só no amor de casal, né? E não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Quer dizer, como é que a gente nutre essa relação de amizade para que ela seja fértil, para que ela seja duradoura, para que ela seja feliz. Não no sentido que a gente só vive momentos felizes, mas que a relação é feliz, porque ela nos traz crescimento, ela nos traz apoio, ela nos traz sustentação quando a gente precisa, né? E também a importância do dar, né? Porque o dar é uma demanda da vida, né? A natureza dá, cara. Pensa uma árvore que frutifica e joga semente para todo lado. Ela está dando, né? Então, é assim que ela se sustenta. Porque assim a vida continua. Esta árvore morre e outras nascem, né? Então, dar é também um processo vital. Não é só pedir, né? E não é só receber, é dar também, né? Esse dar, pedir, receber, que a gente trabalha tão bem na biodança, é muito importante para a sustentação das amizades, né? No longo prazo. E aí a ideia de que todos somos importantes, né? Isso é uma imagem da Rede Nacional de Pessoas Soropositivas, que eu trabalho com o movimento social, tem a árvore aí cheia de laços de fita vermelho, né? E a ideia de que se a gente cuidar um dos outros, ninguém fica para trás, né? Mas cada um na sua possibilidade, na sua demanda, na sua possibilidade naquele momento. A próxima, Tati, por favor. E aí uma imagem de renascimento, né? Então a gente chega com mais força na biodança, porque assim, pensando na amizade, amizade para mim tem a ver com fazer parte, né? Com pertencer, a viver a sua própria identidade, e através das trocas com essas pessoas amigas, todos se fortalecem, né? E mesmo com altos e baixos. E a biodança se coloca como uma proposta de um espaço seguro, de uma matriz de renascimento, né? Então, o grupo como matriz de renascimento, que é algo que se renova
com o processo. O grupo regular tem esse mérito gigantesco, né? Por mais que os trabalhos eventuais sejam importantes, mas o grupo regular, a continuidade, como uma amizade, né? E por mais que você não conviva todos os dias, ela tem um prolongamento. E esse prolongamento traz outras informações, outras situações, outras oportunidades. E a biodança também tem um aspecto terapêutico, apesar de não ser considerada terapia pelo próprio Rolando, porque ela trabalha a reaprendizagem das funções originárias de vida. Ela traz possibilidade de novo conhecimento para além do jogo da dominação do patriarcado, né? Ela é fonte de saúde, de integração da própria pessoa e de fomenta uma nova humanidade, um novo modo de estar no mundo, né? E é um espaço de ampliação, de revisão de valores, né? Não um espaço de angústias, né? E a ideia é que a gente descreva, né, a si próprio, aos outros, sem julgar, que a gente receba sem julgar. Porque a gente quer plantar o quê? A emancipação do espírito humano. Isso é muito grande, né? E a biodança também questiona todas as relações de poder. Porque as relações de poder, nesse sentido da nossa história social, é a história da dominação. E o que a gente quer aqui é emancipação e não dominação, né? Então, repensar o quão inclusivo eu consigo ser, né? O quão respeitosa eu consigo ser na minha prática, né? Repensar meus privilégios, né? Nomeá-los, né? Revê-los. E porque o que a gente quer é fortalecer-nos como agentes de mudança do jogo de opressão. A próxima, por favor, Thay. Então, aí está o logo da biodança, né? A garça, um elemento um dos animais que Rolando escolheu. A ideia da visão ampla, né? Da visão do sobrevoo, né? De uma visão sistêmica, né? De compreender a importância de tudo. Tudo é importante. Tudo. O pequenininho é fundamental, né? Então, por quê? Se a gente quer trabalhar a bomba atômica do amor, a gente precisa valorizar tudo que existe, né? E reorganizar uma forma de funcionar que não seja baseada em privilégios, inclusive no próprio espaço da biodança, né? Porque assim, o que existe no mundo existe na biodança. A gente não está isolada. Nós não somos uma redoma, um palácio de cristal, um lugar perfeito, o céu, sabe? Não, nós não somos isso. Mas a gente quer propagar e fortalecer um novo modo de viver. Um modo baseado no que a gente pode trazer para o âmbito da amizade. Algo que seja mútuo, né? E esses valores patriarcais que a biodança tanto fala, contrário, está expresso na nossa crise ecológica, na falta de água, na exploração do corpo feminino, na pandemia do raio do Covid, né, na violência, na dominação. E o que a biodança traz é o que a gente chama de pedagogia da ternura, né? E é um modo circular não hierárquico, como os ciclos da vida, são circulares, nasce, vive, cresce, morre e vai seguindo, né? E isso valoriza muito também o que a gente pode pensar, a expansão de consciência através de processos coletivos, né? Aquela ideia do enésimo macaco, né? Que quando a coisa for se espalhando de tal forma, a gente gera uma transformação maior. Além de um grupo pequenininho, além de eu, você e nós aqui, entendeu? Esse mundão de meu Deus aí. Esse mundão sem porteira, como diz o outro, né? Então, o que a gente quer é o quê? Aumentar o poder, a emancipação, aumentar o poder de todos, né? Fortalecer-nos, né? Para que a gente use o nosso potencial genético, para que a gente floresça no nosso potencial genético. E isso implica em rebeldia, em muitos momentos. E isso implica em esperança, né? Em saber que estamos em processo. Não tem perfeição, não tem o bonzinho. Isso é uma ilusão, isso é um arquétipo que a gente precisa lapidá-lo e jogar fora, de um certo sentido, né? Porque na medida que a gente aumenta a nossa integração, né, entre o pensar, sentir e agir, né, a gente diminui nossas dissociações, a gente vai colocando a vida cada vez mais no centro, e não a nós, né? E o outro traz notícias de mim. Ele me ajuda a me perceber e perceber o que eu preciso, o que eu quero mudar, o que não está legal ainda. Porque quem diz que eu sou a tal?
Entendeu? Ah, mas eu já andei muito, claro. Ah, minha amizade com fulano, etc. Já, claro, mas tem muito mais, né? Não tem nenhum julgamento, né? Não é nenhuma não é nenhuma intenção de julgamento. A próxima, Tati, por favor. Porque, na verdade, nessa perspectiva, a gente se torna muito mais quando a gente se agrega, porque a gente pode somar forças, né? Então, são os apoios, né? Mas isso não quer dizer que alguém está sufocando alguém. Porque nesse nosso jogo, né, só pensar em relações de amizade ou mesmo de casal, né, o quanto que muitas vezes a gente tem atitudes que sufocam o outro, né, porque tem a ver com a nossa história social. Não é porque a gente é mal, né, mas a gente é mal e a gente é bom. Isso aí é sombra e luz, né? E, e aí pensar o quanto que o que eu estou cultivando, né? Esse é o convite, né, também nesse momento que eu faço a nós. Porque se a gente consegue desnaturalizar padrões que são rígidos, a gente vai progressivamente assumindo o lugar de produtor de cultura, produtor de valor, né? E de produtor de novos sentidos, né? E é isso que o afeto pode nos trazer, entre outras coisas. Porque a gente é agente de poder. Todos somos. Ah, mas eu me sinto tão pequenininha, eu sou só uma no mundo. Não! Você é um elo. Porque na hora que essa corrente solta, o elo se rompe, é como essa roda. Se alguém solta a mão, a roda se desfaz como um todo. Quer dizer, a importância do um. O um não é pouco, né? O um é muito, né? E a biodança é um espaço que convida à transmutação, né? É um processo de cura. Cura de quê? De tudo, do que for necessário, do que a gente carrega que é nosso, do que a gente carrega que não é nosso, mas que está em nós, né? E crescer junto requer prática, né? No dia a dia, não é blá, blá, blá. Né? E a amizade é isso também. Né? Então, assim, a importância também da gente cultivar uma forma genuína de expressão, que a gente saiba dizer o que a gente sente, que a gente saiba pedir o que a gente precisa, da mesma maneira que a gente oferece. Né? Então, assim, a questão da expressão é muito significativa para a gente na biodança, porque não basta sentir, é preciso expressar. Então, repensar assim, o que eu estimulo na minha expressão, o que eu inibo na minha expressão, né? Porque a gente na biodança trabalha um elemento muito significativo que a gente chama dos ecofatores, que é são aqueles elementos que vão ajudar esse potencial genético a desabrochar. Mas você também pode ter ecofatores que são negativos, que são inibidores, né? Que são de dominação, de opressão. Mas, por outro lado, você pode ter ecofatores, como as formigas maravilhosas nos ensinam, que é um trabalho de equipe, onde todas colaboram. Né? A formiga que vem carregando um negócio mais pesado, as outras abrem passagem, deixam ela aí na frente, porque ela está carregando peso. Né? Se é que não vão lá carregar o peso junto com ela. Então, assim, essa ideia de que fazemos parte de um todo é muito significativo para nós na biodança, porque a gente é educado a pensar que a natureza nos pertence, que a gente é dono, né? E a gente não é dono. Então, para concluir, eu vou dizer que o princípio biocêntrico convida ao desenvolvimento permanente, a fluidez e a possibilidade de mudança e valorização de todas as singularidades, de todas as diferenças, né? Então, a prioridade do autocuidado, porque se eu não sei cuidar bem de mim e me respeitar e me cultivar com todas as minhas dificuldades e todas as minhas potências, como é que eu vou dar esse espaço para o outro? Né? Então, aquela história do avião, né? Que a mulher fala lá, se o avião cair, você põe a sua máscara primeiro, depois você põe a do outro. Né? E isso, dentro da nossa cultura, às vezes é colocado como uma ideia individualista, e não penso que seja. E deixar, o outro convite que eu faço é que a gente deixe o romantismo de lado, né? Porque às vezes eu acho que tem muito romantismo na biodança. Né? Nós nos amamos, nós fazemos uma cultura do amor, dos valores positivos da vida, então parece que a gente não tem problema. Parece que a gente é perfeito, entendeu? Porque a gente se ama. Não, a gente tem conflito, mas a gente se ama. E o conflito não é fora do amor. O conflito é mola do amor. Né? Porque você superar um conflito, você precisa descer do salto, ouvir, falar, às vezes falar algo que dói, falar, ouvir algo que dói, ouvir, mas é assim que a gente pode dar um passo para frente, né?
para que a reciprocidade seja genuína e não seja idealizada, né? Porque quando a gente fica no ideal, o pau quebra. O pau quebra em algum lugar, porque alguma coisa vai mostrar que a realidade existe e ela não é ideal, né? Então, cultivar os afetos e a reciprocidade não é só amorzinho, né? Não é só eu te amo o tempo todo. E entender que para ter liberdade de ser e de viver, a gente precisa deixar morrer. A natureza é assim. As folhas caem para nascer outra, para depois dar a flor, para depois dar o fruto, para depois cair o fruto, a árvore morrer, mas a vida continua. Então, essa ideia também, às vezes, que a gente tem de muito apego, de querer isso, ou querer fulano, enfim, isso fala da nossa carência. Tudo bem, eu não estou dizendo que a gente não é carente, mas a ideia da plenitude, né, a ideia da abundância, é a ideia do fluxo. Então, é deixar viver e deixar morrer. Porque assim a gente vai viver com mais força. Porque a gente sabe que não é eterno, né? E isso aqui não é eterno. E que a morte faz parte da vida, né? Então, que todas as vozes tenham vez, né? Que todos os sentimentos tenham vez. Que todos os nossos aspectos, sombras e luzes possam aparecer e a gente usar isso como mola de caminhar, né? Como matéria-prima para a transformação, né? E a cooperação é a mola disso tudo, né? Então, assim, Rolando é muito significativo na minha vida, porque ele realmente tem clareza do que ele quer fazer, além de uma proposta intelectual, né? Porque esse monte de valores e tal podem ser muito moralistas. E se moralismo resolvesse o mundo, a gente não tinha problema, né? Não é moralismo que a gente precisa, no meu entendimento, é de afeto, né? Que passa por valores morais, mas vai muito mais na ética do que na moral. Porque se só vale para mim, entendeu? Eu quero a minha liberdade, eu quero. Bom, aí ferrou, né? Porque alguém vai ter que calar a boca, alguém vai ter que. Sabe, eu vou pisar no pescoço de quem? É isso que a gente quer? Quer dizer, não é. Na nossa perspectiva da biodança, não é. Mas é algo muito grande, transcendente, que é muito mais fácil falar do que fazer, obviamente, né? Mas o convite é esse. Através do nosso convívio, a gente vai se transformando de dentro para fora, né? Com suavidade, com ternura, com amor próprio, com amor pela vida e sem essa coisa egóica, né? Que é muito base da nossa cultura. É isso, né? Já falei bastante.